Graça e paz, povo de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o jejum. Foi dito no vídeo anterior que jejuar é você se abster-se. A palavra abster-se vem de abster. É uma palavra do latim, que vem da língua do latim, que significa você abrir mão daquilo que se lhe é direito. Então, quando você está jejuando, você está abrindo mão daquilo que você tem direito. Está entendendo? Você está abrindo mão de se alimentar, você está abrindo mão de beber água, de ingerir líquidos por um determinado tempo específico que você separou para buscar a Deus. Então, quando você está jejuando, você está se abstendo de alimentos, se abstendo de água, em busca de uma resposta da parte de Deus para um determinado assunto. Essa resposta pode ser uma libertação na área espiritual, essa resposta pode ser uma cura, essa resposta ela pode ser a busca dos dons espirituais que você está buscando em Deus através da oração. Essa resposta pode ser uma resposta para o teu casamento, para o teu namoro, para o teu noivado. Pode ser uma resposta para a tua nação, para o teu estado, para o teu município. O jejum pode ser feito de modo individual, você e Deus, e pode também ser feito de modo coletivo. Exemplo, você e a congregação que você faz parte, você junto com o seu estado, a sua nação, o seu município, né? Pode ser um jejum coletivo também. Agora, o mais importante do jejum é que o jejum venha a ser feito nos padrões bíblicos, porque não vai adiantar a pessoa jejuar se o jejum não tiver nos padrões bíblicos. Devemos entender que Deus é um Deus que ele estabelece princípios na sua palavra para que, através da nossa obediência a esses princípios, Deus ele nos abençoe. Está entendendo? Vou dar só um exemplo. Segundo Crônicas, capítulo 7, 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo o quê? Que só vai ouvir a oração do povo se o povo orar, se humilhar e se converter. Ou seja, Deus estabeleceu um princípio aí. No livro de Isaías, capítulo 58, versículo 1, 2, capítulo 58, versículo 3, 4, 5 e 6, está escrito que o povo de Israel estava buscando a Deus através de um jejum e Deus não respondia àquele jejum. E o povo começou a perguntar a Deus o motivo por que era que Deus não respondia àquele jejum. E Deus respondeu àquele povo o seguinte, que não respondia àquele jejum que o povo fazia, porque o povo tinha um punho iníquo, que significa violência, o povo era um povo violento, o povo não tinha amor ao semelhante, não tinha compaixão daquele que estava faminto, não tinha compaixão daquele que estava com sede. O povo queria uma resposta de Deus através daquele jejum, mas o povo queria a bênção de Deus, mas o povo não queria o abençoador, que é Deus. O povo não queria obedecer a palavra de Deus. E era por isso que Deus não estava respondendo ao povo. Pode conferir lá. Isaías capítulo 58, versículo 3, 4, 5 e 6. Então, ali também tinha um princípio, que Deus queria que o povo se convertesse, que o povo obedecesse a sua palavra, para que ele respondesse o jejum daquele povo. Então, não adianta você se acordar de manhã e dizer, hoje eu vou passar o dia todo sem comer, hoje eu vou comer só peixe. Mas você não obedece os princípios da palavra de Deus. Você vai estar fazendo, me desculpe dizer, um sacrifício de tolo, porque Deus, segundo a Bíblia, não é segundo o que eu estou dizendo, é segundo o que a Bíblia diz, esse seu jejum não vai ser aceito por Deus, não vai ser recebido por Deus. O Senhor Jesus disse, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo ao Pai em meu nome e assim vos será feito. Olha, princípio. Se vós estiveres em mim.
Então, vamos lá. Quer jejuar? Amém. É bíblico o jejum? É. Agora, tem princípios a se seguir na Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16, o Senhor Jesus ele disse: quando jejuardes, cuidado para não fazerdes que nem os hipócritas, que entristeciam seus rostos para mostrar aos homens que estavam jejuando. Porque havia pessoas na época do Senhor Jesus que eles queriam mostrar que eram homens de Deus, que eram mulheres de Deus, queriam se engrandecer. Então, quando eles estavam jejuando, eles se entristeciam para que as pessoas notassem que eles estavam jejuando para eles se engrandecerem. E Deus não se agrada disso. O jejum é algo que tem que ser feito com humildade e obediência à palavra do Senhor Jesus. Tem que ter aquebrantamento, tem que ter arrependimento, tem que ter conversão de fato e de verdade. Conversão, ou seja, a pessoa se converter de fato e de verdade. Não adianta a pessoa querer tapear a Deus com o jejum. No livro de Gálatas está escrito: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Então, não adianta o ser humano querer tapear a Deus com jejum. Deus, ele quer que as pessoas jejuem, com certeza, ele quer. Mas tem que ser de acordo com a sua palavra, com humildade, com conversão, com amor ao próximo, ao semelhante. Senão você vai estar só, meu querido ou minha querida, passando fome, e seu jejum, infelizmente, não vai estar sendo recebido por Deus. No livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 5, vamos olhar, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, está escrito: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, por motivo de jejum. Essa palavra aqui é para os casais, marido e mulher cristão. Quer jejuar? Amém. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, olha, que tem que ter consentimento mútuo. Olha aí, princípio. Consentimento mútuo, que significa combinar os dois, que vão passar determinado período de tempo sem ter relação. O marido não pode privar a mulher sem o consentimento dela, e nem a mulher privar o marido sem o consentimento dele. Está entendendo? Para poder se aplicar ao jejum. Se você, casal cristão, quer jejuar por 1 dia, 2 dias, 3 dias, o marido tem que ter o consentimento da esposa e a esposa tem que ter o consentimento do marido. Porque é lógico, se o jejum é um período de tempo específico onde a pessoa vai buscar a Deus, a pessoa não vai estar jejuando e tendo relação ao mesmo tempo. Não tem lógica isso. É lógico que a pessoa vai ter que parar a relação sexual. Então, para isso, tem que combinar com o marido e o marido combinar com a esposa. E se caso o marido não for crente ou a mulher não for crente, então você vai ter que fazer um jejum no horário que não vai atrapalhar o seu casamento. Porque o jejum você vai ter que apresentar a Deus, especificar o horário que você vai começar e o horário que você vai terminar. Então você faça no horário que não vai prejudicar o seu casamento com a sua esposa que não é cristã ou com o seu marido que não é cristão. Vamos ver agora os 3 tipos de jejum na Bíblia. 3 tipos de jejum na Bíblia. Primeiro, o jejum total, que está em Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Foi quando Esther, o livro de Esther lá no Velho Testamento, tá bom? Foi quando Esther, ela tirou um período específico para buscar a Deus, sem comer e sem beber nada, para Deus socorrer o povo de Israel, porque o povo de Israel estava sofrendo uma ameaça de morte. Então ela fez esse jejum sem comer e sem beber nada para Deus responder a ela. Jejum parcial, Velho Testamento também, tá? Daniel, livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Jejum parcial é quando você decide fazer um jejum a Deus, onde você não vai ingerir determinado tipo de alimento. Você vai se alimentar, mas sendo que certos alimentos você decidiu não ingerir durante aquele período. No caso de Daniel, ele fez um jejum onde ele ia comer apenas legumes. Ele comeu apenas legumes. Ele deixou de comer carne, deixou de comer outras coisas e ficou comendo apenas legumes por um determinado tempo.
Não significa com isso que você vai comer só legumes, se caso você decidir fazer um jejum parcial. Você pode fazer um jejum parcial escolhendo aquilo que você não vai ingerir, que você não vai comer durante aquele período em que você vai estar buscando ao Senhor uma resposta para aquilo que você está almejando. Aí tem um jejum com água. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2. Que foi o jejum que o Senhor Jesus fez no deserto. Ele passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar, mas ele ingeriu água. O jejum com água é o seguinte: você vai apresentar o propósito de jejuar, de jejum diante de Deus, onde você não vai se alimentar com nenhum tipo de comida, mas você vai beber água para você poder nutrir o seu corpo. É lógico, se você tiver algum problema de saúde, não faça jejum, porque Deus não vai se agradar de um jejum que vai prejudicar a sua vida. Não faça um jejum se você vê que vai desmaiar, que vai morrer, porque Deus não se agrada desse tipo de jejum. Aí seria sacrifício de tolo, porque a Bíblia diz que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Agora, se você tem saúde, tem condição de jejuar e quer jejuar, jejue. Agora, se lembre que existem princípios a serem seguidos. Não adianta você jejuar e quando você terminar o jejum, você ir para a mesa de bar. Não adianta você jejuar e você estar soltando meio mundo de palavrão. Não adianta você jejuar e no período do jejum, em vez de você estar lendo a Bíblia, em vez de você estar cantando um hino, você está na frente de uma televisão. Não que seja pecado assistir televisão, não é pecado assistir televisão, tá bom? Agora, no momento que você estiver jejuando, você tem que estar se dedicando em oração, em leitura bíblica, em louvores, porque o jejum tem que ser um período específico, que você vai buscar a Deus, onde você disse para Deus que ia se abster de determinados tipos de alimentos, ou de alimento nenhum, ou ia ficar só bebendo água por aquele período de tempo, onde você vai ficar orando e clamando a Deus, se humilhando na presença de Deus, buscando uma resposta para determinada situação que está se passando na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua nação. O jejum tem que ser feito dessa forma. O jejum bíblico é dessa forma que se faz, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe a cada dia mais com a sua rica palavra, amém? Fica com Deus, shalom.